gente! Está começando mais um Aqui Você Pode Fadu! E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Betega. Muito obrigada, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui participando. Então vamos fazer aqui umas perguntinhas para ela, da vida dela. Conta um pouquinho pra gente da sua vida, assim, da sua carreira. Quando eu finalizei o ensino médio, eu tinha 18 para 19 anos. Nessa época eu trabalhava como secretária na Prefeitura de Ribeirão. E eu comecei a fazer administração de empresas em Mogi. Eu morava em Ribeirão Pires, né? E cursei um ano de administração. Mas na época o meu pai teve um AVC, né? Nível grave. E eu precisei trancar a faculdade. Mas eu não queria ficar sem estudar, eu sempre gostei muito de estudar, tal, né? Mas devido à situação, eu parei para poder ajudar minha mãe. E o meu chefe da época, ele era professor. E eu nunca tinha pensado em ser professora, mas aí ele falou, não fica sem estudar, tenta, faz um vestibular aqui mesmo na cidade, né? E cursa, para você não perder esse interesse, né, pelo estudo e tal. E aí eu prestei o vestibular, passei, eu sempre gostei de humanas, sempre. Nunca fui de exatas. E aí eu fui fazer letras, e eu gostei muito do curso, mas eu tinha, assim, pavor de dar aula. E não estava nos meus planos, né, eu fui estudar para realmente não parar. E naquela época, né, em 94, quando surgiu uma vaga, as escolas ligavam em casa. E aí uma amiga me indicou e o diretor ligou para mim, me convidando para ir lá fazer uma entrevista. Era setembro de 94. E aí eu comecei de cara com o terceiro ano do ensino médio, dando aula de inglês. E inclusive eu tinha um aluno que ele tinha chegado dos Estados Unidos, porque ele ia fazer medicina. E então, né, ele falava fluente, mas assim, foi bem, a perninha, né, tremeu, eu bambiei, mas consegui. E aí no ano seguinte, né, o diretor quis muito que eu continuasse lá, e aí eu continuei e assim começou e nunca mais parei. Foi assim, uma experiência muito boa. Depois eu dei aula 95, que foi o ano que eu casei, 96, 97 e comecinho de 98, sempre ali, Ribeirão Pires, né, Rio Grande da Serra. E aí minha mãe faleceu em 97 e aí eu dei uma desanimada, né, você fica assim, é uma perda muito grande. E aí vim morar pra cá, vim morar em Chácara. Aí em abril de 98 eu participei de uma atribuição aqui pro lado de Suzano. Eu nem conhecia muito, na verdade eu não conheço muito, né? Minha vida é toda pro lado de Ribeirão Pires, ABC. E comecei aqui. Eu fazia o turno intermediário no Chojiro e aqui à noite, abril de 98. E tô aqui até hoje. Me apaixonei. Faço as contas aí, dei até uma perdida. 98, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 25 anos. Na verdade eu saí daqui em 2004, eu dei aula no Helena Renner. 2005 eu dei aula no campus. E aí 2006 eu efetivei aqui. E nunca mais saí. Já estou dando aula para alguns netos e muitos filhos de ex-alunos. E na verdade eu já estou aposentada, né? Eu já poderia ter parado, mas assim, eu ainda tenho dúvidas se eu já quero parar. Eu gosto muito da escola, eu gosto muito dos alunos, eu gosto muito de estar aqui, né? A gente vive dias que não são tão bons, né, dias que são ótimos, mas assim, o retorno, a gente tem um retorno que mexe, né, com o coração, então eu gosto. Legal. E você fez quais faculdades? Não, então eu fiz letras e depois eu fiz pedagogia, né, para trabalhar na parte
administrativa, mas na verdade eu nunca quis sair da sala de aula. Ao longo aí da carreira eu tive vários convites, até para trabalhar na diretoria de ensino, ser coordenadora, e eu nunca quis sair da sala de aula, eu sempre gostei de estar com o aluno. O meu perfil é mais o ensino fundamental, né? Eu me encontrei com eles, então geralmente eu pegava o aluno no sexto e ia com ele até o nono. Então a gente desenvolvia um vínculo, né? Muito grande. Eu trabalhei durante acho que 16 anos direto no fundamental aqui à tarde. E aí quando a escola recebeu o convite para se tornar PEI, eu fui uma das pessoas que apoiaram, né? Que disseram sim, porque eu achei que era o momento. A escola ela precisava de uma transformação. Os jovens hoje estão muito diferentes até, né, pelo mundo globalizado, a internet, né? Toda essa parte tecnológica, e a escola estava realmente muito desinteressante. Então é uma oportunidade, é uma chance, né, de uma mudança, e eu fui uma pessoa que disse sim. E aí, por ter dito sim, né, queriam muito que eu fosse trabalhar parte do meu tempo na coordenação, pela experiência, por conhecer a escola, porque a parte da gestão eram pessoas novas aqui, né? O diretor, né? Só tinha 1 ano aqui, não conhecia tão bem ainda, né? Toda a comunidade. E pela Marluce, que insistiu muito, né? Durante o ano que ela foi coordenadora e eu como professora, praticamente todos os dias ela insistia, né? Para que eu, se a escola realmente se tornasse PEI, fosse, né, parte do meu tempo para a gestão. E como eu já estava muito perto de aposentar, eu falei, tá, vou aceitar esse desafio. E eu tenho gostado muito. Não é fácil, né, porque você acaba tendo que ser 2 pessoas, né? A linha ali que separa é muito tênue, muito quase invisível. Mas é muito bom você não perder o vínculo com os alunos, então você sabe o que está acontecendo, né? Do lado do estudante, em sala de aula, mas você também passa a ter a visão do lado da gestão, que também não é fácil, né? Eu acho que hoje eu penso que todas as pessoas que se encaminham para essa carreira, num determinado momento é bom que ela passe por essa experiência, porque às vezes a gente está, enquanto você está, né, como professor, muitas vezes você não consegue entender, né, ao lado da gestão, mas por que é assim, por que é assado, por que não faz assim, né, parece que as coisas são muito atravancadas, né, ou que é má vontade muitas vezes, né, quando as coisas não acontecem, e não é, né, existe toda uma burocracia, todos nós recebemos ordens, recebemos instruções, né, para que as coisas aconteçam da maneira que os superiores querem, né, o que foge da escola. Então, tem sido uma experiência muito boa, enlouquecedora, mas muito boa. Conta uma experiência pra gente que você teve que marcou sua vida aqui na escola. Então, eu acho que pra mim o que mais marca são os relacionamentos, né? Então, eu tenho uma que me marcou anos depois, não num sentido tão positivo. Eu tive uma aluna que ela tinha dificuldades de aprendizado, eu já tive muitos, né? Eu sempre trabalhei esse lado, mesmo não sendo alfabetizadora, eu sempre procurei dar uma atenção, né, maior para esse aluno, para esse estudante, e eu consegui alfabetizar essa aluna, e é uma emoção muito grande, porque é muito difícil. O aluno não é má vontade, você percebe que não é, às vezes ele tem algum bloqueio, alguma coisa, e quanto mais velho o estudante fica, mais difícil fica essa parte da alfabetização. E eu consegui, foi muito gratificante. E aí, anos depois, eu fiquei sabendo que essa moça vivia um relacionamento conturbado e ela teve uma morte trágica, né? Ela foi assassinada pelo marido, que já judiava bastante dela. Então, me marcou muito, né?
E uma positiva são aqueles alunos que mesmo anos depois, hoje eu tenho um aluno com 30 e poucos anos, e outro dia, vasculhando as redes sociais, um ex-aluno que está nessa faixa, ele começou a falar como ele tem saudade do Anis Fadul, né? Foi uma fase muito boa. Ele foi meu aluno ao longo do ensino fundamental e depois eu dei aula para ele no 3º ano do ensino médio. Então, muito gratificante. E aí ele falou que ele tem tanta saudade que ele guarda muitas coisas daquela época. Ele abriu uma caixa onde ele tinha coisas que foram colegas de sala que deram para ele, trabalhos, e aí ele pegou uma redação. Aí ele falou assim, olha, as 3 professoras da minha vida, Ângela Baroni, Elinete, Maria Betega. E aí ele falou, olha, eu tenho essa redação, eu só não tenho certeza de qual professora que é, mas eu acho que é da Betega. E aí eu vi a minha assinatura e eu sempre coloquei dedicatória, eu sempre escrevia alguma coisa de incentivo. Nossa, muito assim, marcante, né? Você vê anos depois uma pessoa guardou uma redação corrigida por mim. São, assim, então essas pequenas coisas, né? Marcam. Muito bom. E uma inspiração, algo que te levou, você falou que seu chefe era seu professor? Sim. Uma inspiração que você teve para ser professora foi ele, e até hoje, alguém que te inspira, assim? Ah, sim, na verdade eu sempre gostei de estudar, para mim era um prazer ir para a escola, né? E assim, não passava pela minha cabeça realmente ser professora, mas eu gostei muito do curso, né, durante a faculdade, e assim, o que inspirou mesmo foi de fato quando eu pisei na sala de aula, porque aí você começa a vivenciar e a troca é muito gratificante, né? Você perceber que você está inspirando, né? Não todos, né? Porque isso é humano, mas sempre tem alguém que está ali te dando atenção, olhando para você. Então, eu achei que era um caminho positivo, né? A ser trilhado. E aí depois, assim, falando um pouco da vida pessoal, as minhas coisas na minha vida sempre foram duradouras. Acho que eu já nasci velha, né? Assim, eu sempre fui muito responsável desde jovem, né? Eu não tive esses momentos de ficar meio perdidinha, nada disso. Então, eu comecei a namorar muito jovem. Eu tive um único namorado, que é o meu marido. Eu tinha 15 para 16, ele tinha 17 para 18. Ele era muito tímido, aí eu já tinha, na verdade eu conheci antes de entrar na prefeitura, foi de fato no meu primeiro emprego, né, que era num dentista, e o dentista, ele era um tenente do exército, então ele vinha só 2 vezes por semana, e aí eu tinha que ficar trancada na sala os outros dias, ele não permitia que se saísse da sala. E o meu trabalho era só atender o telefone. Então, gente, eu dormia, né? Vocês imaginam, eu trancada das 8 às 5. E aí, assim, eu fui a secretária que mais durou ali, porque eu era muito disciplinada. Depois eu comecei até a limpar, cuidar das coisas, porque eu não aguentava ficar sem fazer nada. E aí depois eu fiquei mais ousadinha e comecei a sair, abrir a porta. E aí eu ia bater papo com a menina da frente e tinha o escritório de engenharia onde meu marido começou a trabalhar, né? E ele era muito tímido, ele trabalhava na prancheta, que ele era desenhista, projetista, né? E ele não abria a boca. E eu falava. E aí um dia ele me convidou para sair, né? Nossa, eu nem acreditei, né? Fomos num aniversário juntos e tal. E deu certo, foram 10 anos de namoro, 10 anos. Então eu fiz a faculdade, ele também começou na época engenharia, depois acabou parando, ele não concluiu, né? Inclusive foi ele que arrumou emprego para mim na prefeitura, através dos contatos e tal, né? Eu era secretária do prefeito, fiquei os 4 anos da gestão, né, do prefeito da época e me casei e tal, e assim... Aí falando dos amigos também, amigos de escola, amigos de faculdade. Então assim, eu sempre fui colega de todo mundo, tinha um bom relacionamento, mas tinha aquelas pessoas chegadas, que era sempre 1 ou 2 no máximo, que são os amigos da vida, que são até hoje. Então eu tenho assim,
poucas pessoas que realmente são amigos, mas são pra vida. E eu tenho amigos desde a época da escola e desde da faculdade e assim aqui no Anis Fadu também, né? E aí casamos tal e continuando a vida, e eu queria muito ser mãe, era o meu sonho, né? E eu demorei muito para ser mãe. Demorei tudo na minha vida assim, longo, mas demorado, né? 10 anos de namoro, e aí depois eu fui mãe, na época que eu já achei que não seria mãe mais, porque eu já tinha feito 40 anos. Eu fiz todos os tipos de tratamentos para engravidar, e quando eu cheguei no tratamento que eu realmente ia fazer a inseminação, tomei toda a medicação, e quando chegou nos dias eu falei, não quero. Se Deus não quer, eu não quero. E aí eu falei, eu vou viver a vida agora, né? Vou viajar, vou estudar, e foi nessa época que eu resolvi fazer pedagogia. E aí eu tava fazendo a faculdade, e assim, olha gente, é isso mesmo, apagou da minha mente, porque assim, era uma tortura, sabe? Durante 15 anos, todo mês, você menstruar e não foi dessa vez, não foi dessa vez, né? Eu cheguei a engravidar em 2008, eu estava aqui, então foi uma festa com todo mundo aqui, e eu perdi com 4 meses, né? Então assim, né? Eu fui do céu ao inferno. E assim, durante todos esses anos eu até dei uma desanimada. Eu não era assim a pessoa que eu sou hoje. Às vezes se eu não estava bem, às vezes eu não vinha, né? E aí aos 41 eu recebi esse presente e tive uma gravidez maravilhosa e tenho um filho maravilhoso, né? Que hoje está com 12 anos. E aí depois que o Miguel nasceu, acho que o sentido da minha vida ainda foi maior. Que hoje eu tenho prazer de vir pra cá, eu venho também por ele, né? E é engraçado, né? Depois que eu tive o filho, 12 anos, acho que eu praticamente não tive nenhuma falta na escola. Porque eu penso, né? Eu tenho que ir pelos alunos e pelo meu filho. E é um dos motivos também de eu não ter parado ainda, né? Porque aí eu me sinto jovem, eu acho que eu rejuvenesci quando ele nasceu, porque era tudo que eu queria. E também vocês me rejuvenescem, porque eu aprendo com vocês. Vocês me ensinam as novidades, né? Vocês, às vezes, tem coisas que vocês sabem dos mais diversos assuntos que eu não sei. E aprendo com vocês, com os alunos. Então, se eu parar, eu tenho a impressão que eu vou ficar meio estagnada, vou deixar, né, de ter esse lado jovial. Então, eu sou muito feliz pela carreira que eu escolhi, pelo que eu fiz. Eu tenho uma amiga do coração, que é a Angela Baroni, que também trabalhou aqui uma vida, né? Ela se aposentou no início da pandemia e ela está esperando ansiosamente a minha aposentadoria, porque aí nós vamos viajar, bater perna, né, juntas. Falei, calma amiga, calma, vai chegar a hora. Não chegou ainda, mas vai chegar. Então assim, gente, a vida não é um mar de rosas, né? Quem vê eu falando, fala, não, teve muitos percalços, pessoas que nós perdemos. Quando meu filho nasceu, eu já não tinha avô nem vó de lado nenhum, porque fomos pais tardios, né? Mas eu acredito muito, né, que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Às vezes eu até tenho vontade de escrever para programas de TV, porque às vezes eu vejo mulheres falando desse lado pessoal que desanimam e não conseguem engravidar, porque eu tenho útero retrovertido, endometriose, eu sofri a minha vida inteira com cólicas muito pesadas, desde a juventude. Tanto que quando eu vejo as meninas aqui passando mal, assim, nossa, me dá uma coisa ruim, porque eu sei o que é, né? E não, aconteceu. Então eu acredito que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. E eu trago essa energia para o meu trabalho, né? Às vezes tem dias que são pesados, tem desentendimentos, né? Tem dia que você fica chateado. Eu sou muito chorona, né? Eu choro falando com os alunos, eu dou risada, eu danço, né? Mas eu acho que tudo tem um porquê. E eu sou, graças a Deus, eu esqueço muito rápido, eu não guardo mágoas, né? Eu acho
esse lado hoje do estudante, né? Que às vezes os estudantes se enervam por coisas tão pequenas, né? Se desentendem, às vezes deixam de falar com o amigo, e eu nunca fui assim, não sou. Graças a Deus, as coisas passam muito rápido. A gente ficou sabendo que você é a inspiração do professor Anderson. Ah, meu Deus! Como que é ser a inspiração de alguém, assim? Nossa, gente, eu fico longe, como que é? Lisonjeada. 1, 2, 3, não vou conseguir falar, até pela emoção. Porque eu não sabia disso, né? O Anderson é um professor maravilhoso, né? Ele é o professor da nova geração agora. Então, é muito gratificante, né? O que eu posso falar? Eu só tenho a agradecer, né? Na verdade, ele também é uma inspiração para mim. Por quê? Porque eu aprendo, né, com os mais jovens, né? Eu sempre fui uma professora muito tradicional, acho que eu era para ser professora de cursinho, né? Porque conteudista, eu sempre gostei de dar aula mesmo, adoro a parte gramatical, eu adoro ler, eu seria contadora de histórias, adoro essa parte, né? Sempre trabalhei leitura com os alunos, mas eu tenho tentado deixar de ser essa professora tradicional, porque hoje não funciona mais. Eu acho que tem aquele dia que você chega, você percebe que a turma não está bem, né? Eles estão precisando de uma outra coisa, você vai por um outro caminho. Então, você tenta fazer o seu papel, mas de uma forma mais leve. E eu sei que o Anderson faz isso, né? Ele consegue ter essa comunicação, né, de igual para igual com os estudantes. E eu tenho tentado muito fazer isso, é assim. Então, na verdade, eu fico muito agradecida, mas ele também é uma inspiração para mim. Porque é uma troca, né? A gente aprende todos os dias. E aprende com os mais jovens, com os que estão chegando agora. Que lindo, que legal. Muito lindo. Eu falo demais, né, gente? Nossa, Sou tímida, sou tímida. Então, conta pra gente o que você gosta de fazer nas horas vagas. Já que você é tímida da mão. Só que você gosta de passear. Nossa, gosto de passear. Eu amo, gente, assim, eu amo dançar. Eu sempre brinco com meu marido. Se eu não tivesse conhecido você, meu querido, acho que eu teria sido dançarina, hein? Teria ido aí participar de um tchan. Amo dançar, é uma coisa que me faz muito bem. Música, né? Eu chego em casa, tudo que eu faço, eu sempre coloco música. Às vezes eu coloco música para os alunos, né? Eu gosto muito, muito, muito de música. E praia, né? Meu sonho é morar na praia. O que eu quero é terminar minha vida, minha velhice ali, andando todo dia no calçadão, vendo o mar, tomando aquele solzinho. É o que eu quero pra mim. Na verdade, assim, eu fico dividida, né? Porque eu já realizei o meu sonho, né? Um dos motivos por eu estar continuando a trabalhar também é isso. A gente não vai ser hipócrita de falar que o financeiro, né, não conta, claro que conta. Então, assim, o motivo também, além do meu filho, né, de estar preparando ele, né, com relação aos estudos, para que ele consiga fazer o que ele deseje, se for do gosto dele, né, estudar e fazer uma faculdade. Por enquanto ele diz que sim. Mas eu comprei um apartamento na praia há uns anos e eu ainda pago esse apartamento, né? Então talvez eu pense, se eu parar, talvez em algum momento eu tenha que abrir mão desse meu sonho e eu não gostaria, né? Então, por quê? Na verdade eu gosto da vida que eu levo aqui, eu moro em chácara, é uma vida muito tranquila, né? Eu moro num espaço muito grande, é muito gostoso, mas eu também gosto da vida. São os dois lugares que me relaxam, né? Que é o mato e o mar. Nossa, pra mim, na pandemia, eu fiquei lá, né? Fiquei o ano inteirinho, eu trabalhei lá, né? Trabalhava à distância, então eu tive essa oportunidade de vivenciar isso, né? Porque eu moro numa casa grande, lá é um apartamento, né? Pequenininho, mas era maravilhoso. Eu dava minha aula de manhã e à tarde eu ia pra praia. Nossa, um sonho. Então eu falo pro meu marido, assim que o meu filho estiver encaminhado, que o tempo passa muito rápido, né? Se ele quiser ir conosco, vai ser um prazer. Se ele não quiser, ele segue a vida dele e eu e o Ivan vamos lá viver nossa velhice.
Você disse que você gosta muito de música. Você toca algum instrumento? Não, Tem vontade? uma frustração. Tenho vontade de tocar violão, até pelo lugar onde eu moro, a gente gosta muito de uma fogueirinha, né? Às vezes ficar ali observando o luar. Então, o que falta? Alguém que toque um violão pra gente cantar uma musiquinha. Então, sim, tenho vontade. Eu tenho 53 anos, mas eu tenho muita energia. Eu penso que talvez eu ainda estude, né, alguma coisa. Um outro hobby assim que eu gosto muito, eu adoro. Se eu tivesse tido condições financeiras, acho que uma outra opção para mim teria ser feito arquitetura, mas trabalhar com decoração de interiores. Eu gosto muito de decoração, né? Artesanato. Então, esse também vai ser, né, um hobby meu. Os móveis da minha casa, de cozinha, tem muita coisa que fui eu mesma que fiz, que patinei, né? Fiz algumas coisas diferentes. Então é uma coisa que me agrada, me relaxa e esse é o caminho. Quem sabe eu ainda vou aprender a tocar violão, né? Ah, gente, jovem ainda, tem que... Vamos fazer um ping-pong agora? Vai. A gente faz uma pergunta e você responde uma palavra. Tá bom. Tá? Você tá te perguntando também? Não. Produção vai mandar aqui, gente. Calma aí. Sua produção sempre produção legal, né? Produção. Sim, muito legal. Um time de futebol. São Paulo. Você é São Paulino? Na verdade, assim, o marido né? Então a gente acompanha. Que ótimo! Bom gosto, mano. Obrigada. Um livro. Nossa, eu já li muitos. Mas eu vou falar um que me marcou, que é uma história verídica, entre tantos que eu já li. Depois daquela viagem, que tem aqui inclusive, por ser uma... Vocês já leram? Não? Tem aqui. Quer uma sinopse do livro? Então, ela tem a minha idade, né? E com 16, 17 anos, ela fez a primeira viagem, assim, longa da vida dela. Ela fez um cruzeiro, ela conheceu um rapaz bem mais velho e ela contraiu AIDS nos anos 80. E aí tem toda uma trajetória e aí ela dá a volta por cima. Não vou dar spoiler, né? Então vocês leiam. Tem aqui, é muito bom. E é verídico, né? E ela, graças a Deus, está bem. Um filme? Um filme. Eu vou falar porque eu adoro a atriz Pretty Woman. Julia Roberts. Já assistiram? Não, mas... Sabe quem é? Na verdade, no filme é uma comédia romântica, né? É um meio história de princesa, mas ela é uma prostituta e uma pessoa muito gente boa, tal. E ela conhece, né, num dos encontros aí, um rapaz que é só o Richard Gere. E aí ele é um milionário e tal, e aí é pra ser só um encontro, mas aí as coisas vão acontecendo e ele quer tirar ela dessa vida, mas o preconceito, né, é muito grande. E aí quando tudo parece que não vai dar certo, ele vence o preconceito e fica com ela. Ela se torna, né, uma princesa aí. Então, assim, é uma água com açúcar, mas entre tantos que eu já vi, muito bom. Um estilo musical. Nossa, eu sou muito, muito eclética. Eu gosto de tudo, porque eu gosto de música. Depende do meu humor. Por exemplo, eu amo o jeito de ser, então ela me levanta o astral, Ivete Sangalo, né? Porque quando eu tinha 19 anos, eu fui pro Carnaval da Bahia, fui correr atrás do trio elétrico, eu sempre gostei, né? Como eu gosto de dançar, e aí era muito fascinante. Depois veio a Ivete, gosto muito, mas também gosto de Chitãozinho e Chororó. Quando eu tô com meu marido em casa, ele gosta muito, então depende muito, eu gosto de tudo, gente. Não tem assim uma coisa que falar, eu gosto só
disso. Não, eu gosto de tudo. Ah, que legal. E uma música? Uma música? Então, uma música é My Way do Frank Sinatra, porque tocou no meu casamento. E o meu pai, ele tinha sequela de derrame, né? Meu pai cearense, sempre foi assim muito sarrista, muito. E quando ele teve o derrame foi muito forte para nós, né? Porque ele era uma pessoa muito independente. Meu pai só entrava em casa para dormir e comer. E assim, tinha muitos amigos, tal. E quando ele teve o derrame foi um declínio, né? E quando a minha mãe morreu, em 97, meu pai virou meu filho, porque ele veio morar comigo. Esse também foi um dos motivos, né? Porque eu morava num apartamento e não tinha como. Eu mudei em uma semana para poder acolhê-lo, né? Mudei para uma casa e aí nós moramos durante um ano nessa casa e depois eu vim para cá, para Palmeiras. E aí ele até teve que ficar uns meses com meu irmão até eu conseguir arrumar alguma coisa para acolhê-lo, né? Da maneira, porque apesar de toda a sequela dele, ele voltou a andar, voltou a falar, né? E ele tinha uma cabeça muito boa e ele não aceitava. Mas ele precisava de alguém que ficasse com ele o tempo todo, né? Enquanto eu vinha trabalhar. Então eu tinha que organizar tudo isso. E ele depois... Eu sofri nesse tempo, porque a gente se apega muito, né? Quando você passa a cuidar, realmente os papéis se invertem, né? Eu deixei de ser filha e passei a ser mãe. Então, tive altos e baixos, sofri, meu pai é uma pessoa difícil, né? Mas, assim, foi maravilhoso. E até o final da vida dele, ele morreu em 2003, ele ficou comigo. Inclusive, quando ele faleceu, eu sofri demais, porque eu tive depressão, né? Eu estava aqui. Foi um momento muito... Acho que nem eu imaginava o quanto eu era apegada e quanto eu me apeguei. E, assim, a minha mãe morreu de repente. Foi para fazer um exame de manhã, de tarde ela morreu. Então foi um choque. Eu era jovem ainda, tinha 27 anos. Quando meu pai faleceu... não sei, a gente vinha aí, né, de uma história e tal, e de certa forma a gente esperava, né? Ele viveu ainda 12 anos além, depois do derrame, mas de qualquer maneira eu sofri muito, muito, muito. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava aqui na sala 1, onde hoje é a sala 8, né? Eu ia entrar para dar aula e o hospital me ligou. Ah, você precisa vir pra cá agora. Eu falo, não, o que aconteceu? Meu pai faleceu? Fala, fala, fala. Eu insisti tanto que a moça falou, né? Meu mundo se abriu, né? Falei tanto que até esqueci o que você perguntou. Ai, caramba. Mas, deixa eu só fazer uma pergunta disso que você tá falando. Seu pai e sua mãe, eles souberam que você tinha... Eles participaram quando você decidiu ser professora? Sim. Meu pai, eu fui, acho que da família, né? Eu fui a única que chegou até o 3º grau, né? Porque meus pais eram cearenses, uma outra cultura. Meu pai sempre incentivou o estudo e como ele percebia que eu gostava, né? Então, assim, nunca me podou e para ele, principalmente ele, né? Que meus irmãos falavam que eu era a preferida, não vejo assim, é que eu era a que obedecia, né? Tipo, eu namorava quarta, sábado e domingo, vocês imaginam, gente? E se o pai falava, você não vai, eu não ia. Então, eu realmente obedecia. Se o Ivan vinha, me convidava para ir em algum lugar, meu pai dissesse não, eu falava, chorando, mas eu falava, não vou. E eu já tinha 20 anos, né? Então, tanto que assim, na nossa geração, na cultura aí dos nordestinos, né? Hoje as coisas mudaram, né? Eu falo pro meu filho a todo momento, eu te amo, eu chamo ele de meu amor, eu vou pedir as coisas pra ele, né? Eu peço por favor, porque é difícil, né? Então, eu quero que ele tire o lixo, arrume a cama, e eu falo, ai filho, você pode fazer uma gentileza pra mamãe? Aí, todo jeitinho ele faz. Com o meu pai era diferente, né? Se eu tirasse o chinelo dele do lugar, eu apanhava. Então, uma outra época, mas eu fui estudando e ele só
foi ficando assim muito orgulhoso e assim eu vim escutar um eu te amo, praticamente eu já tinha acabado a faculdade, já era professora, né? E só quando meu pai se tornou meu filho é que eu escutei ele falar eu te amo, filha. Tem orgulho e tal. Então assim, ele tinha orgulho de falar, minha filha é professora. Muito bom. Um sonho. O sonho é morar na praia. Sonho é esse. E assim, eu gosto de viajar, de passear, pequenos passeios. Na verdade, eu tenho um sonho, que não importa a idade. Eu gostaria de conhecer alguns países. Posso ter 70 anos, mas se eu tiver oportunidade, o primeiro lugar que eu vou é na Disney. Até porque todas as pessoas que eu conheço falam que não interessa a idade que você tenha, chegando lá você se torna uma criança. Então eu vou, e aí depois eu gostaria, assim, alguns lugares, né, por questões históricas, eu gosto muito de visitar igrejas, museus, então assim, alguns lugares. Itália, pela religião, eu sou católica, né, então eu gostaria de conhecer o Vaticano, Portugal, pela cultura. Vamos ver. Ah, que legal. Aqui no bate-papo tá aqui, um lugar. Eu tenho aqui uma lembrança afetiva. Pode ser um. Deixa eu pensar. Tem que pensar um lugar que eu gostaria de voltar, né? Eu acho que eu gostaria de voltar no Ceará, né? Numa cidadezinha que chama Guaraciaba do Norte, que era onde viviam. Minha mãe veio reencontrar alguns familiares já quando ela já tinha nos criado, e ela encontrou uma irmã, né? E nessa época eu fui para o Ceará, eu fiquei 30 dias, mas eu fiquei em Fortaleza e ela que foi, né? Conhecer essa família, não sabia como seria recebida. Então eu acho que eu gostaria de retornar. E, assim, quando meu pai e minha mãe vieram para São Paulo, meu pai sempre foi muito namorador, né? Inclusive, mesmo depois do derrame, velhinho, ele pediu para eu levar ele nos forró da vida, né? Nossa! Eu, não, pai, não dá, não posso. Então, quando meu pai veio para cá, para São Paulo com a minha mãe, ele já tinha sido casado, né? Já tinha tido uns rolos algumas vezes. Então eu tenho alguns irmãos por parte de pai que eu nunca conheci. Porque na verdade nós éramos a família rejeitada, porque como ele já tinha tido uma família lá, então obviamente que a família dele de lá, né, tinha um certo desamor, né, por nós, por achar que, embora isso tenha acontecido anos depois, né, entre a primeira esposa e a minha mãe, houveram muitas mulheres aí nesse caminho, né, e a minha mãe era de Guaraciaba do Norte, mas viveu em Fortaleza, né, meu pai era de Russas, Ceará também, e assim, minha mãe foi uma pessoa muito sofrida, nunca teve família, trabalhou em casa de família, né? Isso era o que ela contava. Aqui e ali, nem o nome dela, nem a idade dela ela sabia direito, ela tirou a identidade, já era adulta, né? E aí eles, quando vieram para São Paulo, foi acho que quando meu pai deu uma aquietada, né? No sentido de ser mulherengo. E eu nunca tive contato, né, com essas famílias. Quando meu pai ficou doente, às vezes eles ligavam para saber dele. E o meu pai implorava para que eu nunca levasse ele para lá, que ele morria de medo de morrer e lá não ter recurso, né? Então ele falava, filhinha, você não vai fazer isso com o papai, né? Você vai ficar aqui comigo, vai cuidar de mim, né? Não, fica tranquilo, pai. E aí quando meu pai faleceu, a gente perdeu totalmente, né? Esses pequenos telefonemas que eles davam para saber dele, se findou, acabou. Então eu não faço ideia, né? De repente, o mundo é muito pequeno, né? Eu já fiz algumas viagens a nível de Brasil e já cheguei a encontrar pessoas de Ribeirão, lá na Paraíba. Nossa, parece que eu te conheço. Então, sei lá, né? De repente um dia ainda cruze, né, com alguém e nas conversas acabe descobrindo que somos parentes. Sim, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, o mundo é uma azeitona. Tem mais algum prato de
comida ou doce? Não, eu não sou muito do doce. Hoje, há uns anos, né, a minha comida, sem dúvida, que se eu pudesse, gente, acho que eu comeria todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, é comida japonesa. E olha, quando meu marido começou, ele já, desde sempre, eu tinha nojo, a gente ia nos lugares, ele pedia aquele salmão cru e eu fazia careta, olhava para outro lado. Aí, assim, por ele gostar tanto, eu falei, não, peraí, eu vou tentar, né? E aí comecei, né? Devagarzinho, acho que hoje eu gosto tanto quanto ou mais que ele. Até ele brinca, ele fala, pra quem não gostava, hein? Tem que disputar o salmão. Então, assim, nossa, sem dúvidas. Mas eu gosto muito de comer. Na verdade, eu sempre briguei com a balança desde jovem. Acho que eu já nasci, né, com 60 quilos. Acho que eu nunca tive menos que isso, gente. Porque, ô tortura, desde jovenzinha, sempre fiz dieta, né? Sempre fui muito preocupada com a aparência, né? Então a minha vida foi de dieta, mas assim, eu fui criada na comida, arroz, feijão, carne, feijoada, meu pai era dono de bar tal, então fazia mocotó também, na comida eu sou muito eclética, só não como pedra, porque o resto que mandar eu tô experimentando e adoro. Então assim, só não como mais porque eu não posso, né? Tem época que tem que dar uma fechadinha na boca, senão o negócio despenca. Mas, comida japonesa. Um recadinho. Um recadinho? Que vocês, mesmo que tenham muitos obstáculos, nunca deixem de acreditar na vida, que tudo pode dar certo, que a gente pode a qualquer momento mudar a energia, né? Dinheiro é importante, mas a gente tem que saber viver mesmo sem o dinheiro e contornar e dar importância para os pequenos detalhes, né, que estão cada vez mais raros, que é estar ali no momento de paz, de descanso, com as pessoas que você gosta. Não importa onde você está, não importa se é um lugar rico ou muito simples, é a sua energia que faz aquele momento ser agradável e que faz as coisas darem certo. Que recadinho. A gente quer agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Desculpa se eu falei demais. Imagina! Foi um prazer, muito Foi bom. ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito. E assim, estou muito feliz com esse projeto. Eu tenho assistido, tenho acompanhado, tenho achado assim maravilhoso. É muito gratificante ver essa mudança, essa transformação da escola, né? E ver esses novos caminhos, né? Toda essa modernidade aos pouquinhos adentrando na escola. E eu acho que esse é o caminho. Muito obrigada, Betélia. Eu que agradeço. Por ter aceitado. Tchau, gente! Tchau.